Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos dando uma nova guinada no nosso projeto de cordel, Minha Rima é um Cordel. Como vocês sabem, no ano passado a gente aprovou no último minuto o projeto, a empresa, e foi um pouco corrido. Eu tive que criar uma produtora, criei, tá tudo certo, tudo indo bem. E agora o que eu queria era assim, muita gente está precisando aprender sobre isso. Como você aprova um projeto na Lei Rouanet, na Lei Federal de Incentivo à Cultura? Bem, não é tão difícil assim. Você faz um projeto, escolhe um tema bacana, como eu escolhi cordel, que eu faço, e você apresenta na Lei Rouanet. Tá certo? Você vai assim, você tem períodos de apresentação. Por exemplo, agora, passou o dia 28 de fevereiro, começou de 1º de março, já começa uma nova fase, né? Até por volta do mês de agosto. E aí encerra a fase e começa no mês de outubro. Então são 2 vezes no ano que você pode apresentar o projeto. Não é difícil apresentar. Eu aconselho que vocês procurem uma empresa que seja acostumada a fazer isso aí. Vai gastar um pouco de dinheiro, mas é investimento. Tá? Nós já fizemos isso. Agora estamos indo para a captação de recursos. Não é fácil. Nós escolhemos diversas empresas, temos promessas de empresas que estão agora... Nós terminamos agora um período que é a apresentação do imposto de renda, né? Mês de março, mês de abril, temos aí até o final do mês de abril a apresentação do imposto de renda, todo mundo declara seu imposto de renda. E vai começar um novo processo. Nós vamos construir um livro, vamos produzir um livro, e eu tenho ideias muito boas sobre o livro, e vou lhe falar, eu já tenho 45%, 50% do livro pronto. Então, quando o projeto sair, nossas oficinas vão ser muito mais rápidas, né? E é um projeto de cordel. Então, como eu estou fazendo agora? Eu estou escrevendo a história de Niterói em cordel. É muito difícil. É uma história violenta demais. E não diz muito respeito a Niterói. A história de Niterói, ela só pôde acontecer por causa da fundação do Rio de Janeiro. E graças à fundação do Rio de Janeiro é que pôde surgir Niterói em 1573. E alguns historiadores dizem que não, que Niterói realmente ela só foi moldada, só foi levada à categoria de Niterói, que todo niteroense chama de Nikit, mas tem uma maneira de ser por causa disso. Nikit é porque a cidade de Niterói era escrita com C, né? Nicterói, e um Y no final. Foi mudando, aí virou Nikit. Muito bem. E aí, nós mudamos tudo mesmo? Não teve nenhum problema. Mas os historiadores dizem que Niterói veio elevada à categoria de ser uma cidade a partir do Segundo Reinado. Não foi em 1573. Não foi. Foi por volta de 1819. Eu chequei toda a história está correta, nenhum historiador está mentindo, ou ele está faltando com a verdade, ou está contando menos verdade do que o outro. Não. Todos os historiadores estão certos. Então, eu estou fazendo um cordel e eu estou querendo disponibilizar aqui a história. Não vai ser toda de uma vez, alguns pedacinhos da história. Tá bom? Então, eu vou verificar isso aos poucos e a gente vai fazendo esse trabalho. O formato que eu quero apresentar no projeto é um livrinho assim, desse tipo. Esse livro é de um cliente, um grande amigo, Javier. Ele é argentino, mas é radicado no Rio de Janeiro, é um carioca. E ele fez ele me deu esse livro, autografou o livro. Javier, muito obrigado pelo presente, maravilhoso. Então eu quero
fazer o livro nestes moldes aqui, da maneira desse livro que ele fez. Isso é um material muito bom, custa um pouco mais caro, mas eu acho que vale a pena. Como é que a gente vai fazer? O escopo do livro, assim, eu tenho uma parte de um prefácio do livro, que já foi escrito por um grande amigo, um amigo da Bahia, e eu quero colocar uma parte da história de Niterói, vai ser o começo, o primeiro capítulo, e depois a história. Assim, nós vamos fazer, quer dizer, eu vou fazer uma página e meia, escrever uma página e meia, até um pouquinho mais, talvez 2 páginas, e aí em seguida eu vou escrever todo em cordel, toda a história de Niterói em cordel. Então eu já comecei em 1554 e eu já cheguei em 1567. Passei pela fundação do Rio de Janeiro, em Uruçumirim, que é onde fica ali o aterro do Flamengo, a Glória, aquela parte era chamada de Uruçumirim. Eu já passei por aquela parte, a batalha que teve foi uma batalha muito sangrenta, eu estou retratando realmente a batalha como ela foi. Eu peguei, sei lá, quantos artigos, 20 ou 30 artigos e livros que eu já li muita coisa sobre essa saga, sobre o que aconteceu. Veio do Estácio de Sá, que acabou vitimando o Estácio de Sá. Ele levou uma flechada no olho e faleceu no dia 20 de fevereiro de 1567. Um mês depois, essa batalha foi no dia 20 de janeiro de 67. Essa batalha durou 2 dias. Foi uma coisa muito sangrenta. Se você pegar a história do Rio de Janeiro, é uma coisa absurda, sangrenta demais. Foram centenas de milhares de tamoios. Os tamoios foram dizimados nessa época, nesse dia. Franceses que morreram, uma quantidade imensa de franceses que morreram. Villegagnon foi para o espaço, e assim, caciques que eram verdadeiros líderes foram mortos e eles foram espetados com estacas. Isso na ilha de Paranapuã, que é hoje a Ilha do Governador. Então essa história é muito interessante e ela é violenta demais. E eu tomei um certo cuidado de não ser tão violento, porque hoje nós vivemos um caos no Rio de Janeiro, vivemos caos em Niterói, em todas as partes do Brasil a gente vive caos, mas se nós compararmos o caos que se instalou, que foi posto na Baía de Guanabara em 1554, 1567, onde terminou isso, olha, o que tem hoje não é comparação, não tem comparação. Olha, etnias foram dizimadas. Você tem aqui assim, Tupinambás brigavam com Temiminós, o Araribóia era Temiminó, ele foi expulso do Rio de Janeiro, foi levado pelo José de Anchieta, e eles se juntaram com os Goitacazes em Vitória, e alguns anos depois, 9 anos depois, eles retornaram. E aí foi uma carnificina absurda. O Mendes Sá, que era o governador-geral do Brasil, ele veio da Bahia para cá, da capital. Quando chegou aqui, o primo dele, que era o Estácio de Sá, que tinha fundado o Rio de Janeiro em 65, foi assim, no meio do caos. O Rio de Janeiro foi fundado no meio de uma guerra entre franceses e portugueses. E tinha todos os índios que estavam lá, em Paranapuã, que é a Ilha do Governador, onde o Araribóia nasceu, e os índios do Saco de São Francisco. Imagina o cenário de guerra que era isso. Então, a costa, assim, a região oceânica de Niterói, ela não existia. Ela era uma região indígena. E eram pessoas que nasceram aqui, que não sabiam o que era o português, quando chegaram aqui. E isso foi meio que provocado pelo Gaspar de Lemos, em 1502. Ele se arrastou aí 50 anos. Os escravos começaram a vir para cá, para o Brasil, em 1535, e aí se arrastou, como foi nesse período de 554, e aí foi tomada uma decisão para que pudesse
retirar esses franceses e quem se opusesse. E o Rio de Janeiro só foi elevado à categoria de cidade devido a esta grande batalha, que foi chamada de Batalha de Uruçumirim. Se vocês procurarem, vão encontrar a Batalha de Uruçumirim, que vitimou o Estácio de Sá em 1567. Ele morreu com uma flechada envenenada no olho. Então não se sabe quem foi que deu a flechada, mas provavelmente tenha sido o Tamoio. Ele não era aliado. Tem relatos que são muito fortes. Alguns historiadores, eu vou deixar a descrição desses historiadores nos próximos vídeos que eu fizer, eu vou deixar para que vocês possam pesquisar profundamente isso aí. Eu só passo assim, um lembrete, eu faço um lembrete no cordel, para que alguém possa estar vendo assim, o Forte Colline, por exemplo, que é em homenagem a um francês, e outros tantos que foram formados. Você imagina que aqui próximo do aeroporto de Santos Dumont tem uma ilha que é chamada Ilha de Villegagnon. Hoje, ali foi criado um forte chamado Forte Colline. A região que é da Urca, ela era tomada por franceses. Eles vieram para cá graças à intervenção do Américo Vespúcio em 1502. A história de Niterói ela não pode ser contada sem a fundação do Rio de Janeiro em 65. Então você tem de 65, 67. Esse período de 2 anos foram cruciais, mas violentíssima. 67, janeiro de 67, 20 de janeiro de 1967, de 1567, desculpa, de 1567, foi uma guerra absurda entre portugueses e franceses em terras brasileiras. Foi um absurdo. Então, a história do Gaspar de Lemos, Américo Vespúcio, 1502, e aí eles descobriram isso e deram um nome parece que tiveram aqui em janeiro, e achavam que isso aqui era um rio. E nomearam lá, olha, é um rio, uma foz de um rio. Mas não é, esse é mar. E Rio de Janeiro foi batizada com o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. A história é outra situação, senão vai compridar muito aqui. Meu negócio veio para Niterói. Então, atravessando Niterói, tem muitos relatos que dizem que o Araribóia atravessou a nado. Ele veio a nado para Niterói, para o Saco de São Francisco, que não fica aqui mesmo onde é o centro de Niterói, não. O Saco de São Francisco é um pouco mais na orla. Quando terminou, 67 para 68, isso aí, quem ficou vivo de tamoio foi escravizado. Como o índio não se deixava escravizar mesmo, então os caras se incorporaram. Não, eu incorporo aqui, eu fico aqui, eu aceito ser um cristão e tal, mas o resto, todo mundo foi morto. Não sobrou ninguém. Você imagina a tribo de Tupinambás. Aqui, eles tinham 4.000, 5.000 índios. Em cada... Assim, eram muitas tribos. O que aconteceu? No dia 20 de janeiro de 1567, 160 malocas, 160 tribos foram incendiadas. Imagina, aqui da Ilha do Governador, até chegar em Icaraí, até chegar no Saco de São Francisco, até chegar passando pela Praia das Flechas, relatos contam que isso virou um cenário de guerra, uma fumaça muito grande. Eles tocaram fogo em 160 tribos. 160 lugares onde tinham pelo menos 300 pessoas. Essas pessoas foram mortas queimadas pelos portugueses. Não é uma história muito bacana, não. Em Niterói tem uma história absurda. E aí, da Ilha do Governador, quatro caciques estavam lá, que inclusive tinha um francês, que era genro de um dos caciques. Eles foram mortos e tiveram a cabeça cortada. 4. E foram espetados em estacas
para que servisse de exemplo. E em seguida foram incendiados, tocaram fogo em tudo. E aí, Araribóia veio para São Francisco, muitos afirmam que ele veio nadando, não acredito que tenha sido, porque dá 5 quilômetros aproximadamente, saindo da Glória para cá, dá 5 quilômetros de água, e no meio de uma guerra, e durante 2 dias, mas que o massacre foi grande demais na praia de São Francisco. Pelo menos 800 pessoas morreram em questão de horas, porque foram incendiadas. As pessoas morreram, olha, eram velhos, crianças, sabe, mulheres, todo mundo. Morreu todo mundo. Os portugueses, junto com a Araribóia, mataram todos os tupinambás e todos os tamoios. Não sobrou ninguém. Pouca gente sobrou. Não se sabe quanto, mas muito pouca gente sobrou. Então, dessa história é macabra. Então, eu estou contando isso em cordel. Vou disponibilizar para vocês. Se alguém tiver interesse, vamos trocar umas ideias. Eu preciso muito dessas histórias. E aí, passando esse período, eu encontro muitos autores que contam histórias muito parecidas. Ele diz, não, aquela história que está lá não é a verdadeira história, que isso aqui é a verdadeira. Só que o que ele está contando é num tempo diferente. Tem muitos historiadores que começam a história 300 anos depois, 270 anos depois, 240 anos. Então, até para a gente se atrapalhar mais ainda, a bandeira de Niterói tem 3 datas. E isso causa um certo problema, porque quem vê a bandeira de Niterói, ao primeiro momento, vai pensar, foram datas da cidade de Niterói que aconteceram em tempos diferentes. Não. Essas referências, elas são, a primeira data é de 1573, a primeira data. A segunda data é de 1819. E a terceira data é de 1835. São tempos diferentes, em ocasiões diferentes. Em 1873 é a história do Araribóia. E aí, essa história simplesmente ela desapareceu. Então, a história de Niterói ela só vai ressurgir em 1819. É muito interessante que eu já procurei, fui na Biblioteca Nacional procurar a história e tem muito pouco relato sobre isso. Eu descrevo no cordel que isso aqui era uma grande enseada de Tupi-Temi-Menor, com o tamoio aldeado dando golpe de cipó. Ataque clarim de guerra na flecha que nunca emperra. E aí você tem a criação de Niterói. Então, assim, se você cordelar sobre isso, se você começar a falar, você vai começar a entender a história de Niterói, que é muito complexa. E aí um historiador diz assim, não, a real história de Niterói é 1819. O Império Português já estava aqui, em 1808 a 1821, foi o Brasil e Algarves, e o Dom João VI deu essa terra para uma outra pessoa. Só que anterior a isso, aconteceu a mesma coisa. Essa terra foi dada para uma fazenda chamada São Lourenço. Foi criada pelo Araribóia e ele foi batizado com o nome Martim Afonso de Souza, que todo mundo sabe que existiu um Martim Afonso de Souza, que era uma outra história do Rio de Janeiro. Então ele aceitou ser cristão, foi batizado na Igreja Católica com o nome de Martim Afonso de Souza em 1573. Então você tem ali 200 e tantos anos depois, quase 300 anos depois, aconteceu praticamente a mesma coisa. E em 1935, aconteceu de novo, porque aí já o Dom Pedro I já havia falecido, em 1535, ele morreu em 34, e o Pedro II era criança, e o José Bonifácio era o tutor dele, como foi tutor do Dom Pedro I, 1521. Então você tem assim, 519,
1821. 500 não, 1821. Termina o Brasil em Algarves e ele fica como imperador do Brasil. E, para quem não sabe, eu vou dar uma informação aqui, que muita gente não sabe. A diferença que tem entre imperador e rei é que o rei ele é escolhido por Deus e o imperador é escolhido pelo povo. Essa é a única diferença. O poder é o mesmo, a situação é exatamente a mesma. Então, o cara ele pode se declarar imperador de qualquer lugar, se o povo aceitar. Agora, se ele tiver a indicação de Deus, ele é rei. Bem, para mim não vai fazer a menor diferença. Entre a história daqui e a história dali, não faz diferença nenhuma. Então, em 1835, acontece a saída em 1831, o Dom Pedro I vai para Portugal buscar reaver o trono que foi surrupiado pelo Miguel, o terceiro irmão, né? Teve a maldição dos Bragança. O primeiro irmão, o primeiro filho do Dom João VI foi natimorto e o segundo foi o Dom Pedro I. Era Pedro também. E aí o Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, imperador do Brasil desde 22, saiu em 31, abdicou do trono, o Dom Pedro II assumiu como imperador do Brasil e ele foi para lá. E aí em 1835, o Dom Pedro I já havia falecido. E começa uma outra história de Niterói. E esta história é muito interessante. Então, para a gente não incompridar tudo isso aqui, 20 e tantos minutos de vídeo, espero que vocês tenham um saco para ver isso, porque a história é um pouco chata mesmo. Mas eu prometo para vocês, quando terminar, eu vou fazer todos os cordéis. Eu vou ler todos os cordéis aqui e a gente vai bater um papinho, tá bom? Tá coçando aqui meu olho que tá quente no tempo. Se você gostou desse conteúdo, até aqui, se você estiver vendo até o finalzinho, se inscreve aqui no canal. Se você é professor de história, eu não sou professor de história, eu sou professor de educação física e não exerço a profissão. E eu sou cordelista, eu gosto muito de escrever cordéis. Então, no meu projeto, Minha Rima é um Cordel, eu estou descrevendo isso, essa história bacana, e crianças de Niterói vão contar essa história. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Se quiserem se inscrever, aquela notificação, me deixa uma mensagenzinha aí. Me dá uma luz. Escreva alguma coisa, se você está vendo aí, se você sabe de uma história diferente da que eu estou estudando, da pesquisa que eu já fiz até agora, se você tiver alguma historinha, me manda, que eu incluo no cordel. Eu ponho seu nome também. Valeu? Um forte abraço, até o próximo vídeo.